Este trabalho buscará apresentar as ações realizadas pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária durante a limpeza do Vale do Rio Marano, nos dias 3 e 4 de março de 1945. Após a conquista da linha de alturas Belvedere, Monte Castelo, Monte della Toraccia, La Serra, no final de fevereiro de 1945, era necessário reajustar o dispositivo para dar prosseguimento ao plano Encore. A 10ª Divisão de Montanha deveria prosseguir no ataque à linha de alturas e o Monte della Vedetta, Monte della Croce. Para cumprir sua missão, necessitava ser substituídas nas suas antigas posições. Assim, foi organizado o Destacamento Olivier, composto pelo Esquadrão de Reconhecimento, pela 1ª Companhia do 11º Regimento, reforçado pelas companhias de canhões anticarro e do 1º e 11º Regimentos de Infantaria e cerca de 450 partigiani para ocupar as elevações a oeste de Rocca Corneta. O 1º Regimento ocupou a região de Monte Belvedere, com seus 3 batalhões em linha, e o 3º Batalhão do 11º Regimento ocupou as alturas a noroeste de Monte Castelo. O 2º Batalhão do 11º Regimento e o 6º Regimento permaneceram em suas antigas posições. O 1º Batalhão do 11º Regimento, menos a 1ª Companhia, foi reunido em Vidiciático, à disposição do 4º Corpo de Exército. Na região central, chamada de Corredor da 10ª Divisão de Montanha, o 86º e 87º Regimento de Infantaria de Montanha lançariam seu ataque no amanhecer de 3 de março de 1945, cabendo à Força Expedicionária Brasileira cooperar com a limpeza da margem norte do Rio Marano. A manobra idealizada pela 10ª Divisão de Montanha era bem simples: avançar com o 86º Regimento de Infantaria de Montanha em direção a Campo del Sole e Il Monte, tendo Monte della Toraccia como base de partida. O 87º Regimento de Infantaria de Montanha atacaria a partir de La Serra, na direção Merlano, Pecote 977, Pecote 999, até conquistar o Monte della Vedetta. Durante este avanço, o 2º Batalhão do 11º Regimento iria progredir ocupando sucessivamente as linhas Casilina, Pecote 832, Oratório, Cadelfabrio e Bordigone. Após a conquista do Monte della Vedetta, o 87º Regimento de Infantaria de Montanha atacaria Pietra Colora, momento em que o 2º Batalhão ocuparia a linha Ca de Giasimone, Narete, Rocca Pitigliana, posições que deveriam ser mantidas a todo custo e em ligação com elementos da 10ª Divisão de Montanha e do 6º Regimento de Infantaria. Durante o avanço do 87º Regimento de Infantaria de Montanha, o 6º Regimento deveria manter as atuais posições e realizar um reconhecimento ativo às regiões de Pecote 822, Pecote 882, Braine e Roncalli. Quando a 10ª Divisão de Montanha atacasse o Monte della Croce, o 6º Regimento deveria ficar em condições de ocupar Santa Maria Vigliana. Após a conquista de Monte della Vedetta, o 87º Regimento de Infantaria de Montanha deveria ficar em condições de prosseguir também para Monte Accidiola. Uma vez iniciado o ataque, o inimigo ofereceu pequena resistência. À medida que o 87º Regimento de Infantaria de Montanha avançava, o 2º Batalhão do 11º Regimento empregou suas subunidades na conquista de seus objetivos. Antes do final da manhã, tendo Seneveglio como base de partida, a 6ª Companhia avançou na direção de ponto cotado 832 e a 5ª Companhia na direção de ponto cotado 742. A 4ª Companhia atuou sobre Narek e Rocca Pitigliana.
Diante da rapidez da progressão americana, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária determinou que a 7ª Companhia do 3º Batalhão do 6º Regimento ocupasse Rocca Pitigliana em estreita ligação com a 4ª Companhia do 11º Regimento, que já havia entrado na cidade. Às 13h30, os americanos consolidaram a conquista de Monte della Vedetta e se preparavam para avançar sobre Pietracolora. Enquanto os americanos avançavam sobre Campo del Sole e Pietracolora, as 5ª e 6ª Companhias continuaram sua progressão até Ponto Cotado 657 e Cadelfabro, onde encontraram pequena resistência, chegando a fazer 5 prisioneiros. Em seguida, as companhias avançaram para Cade Giansimone e Paranarec, ligando-se com a 4ª Companhia, que já se encontrava naquela posição. Às 14h30, os elementos do 87º Regimento de Infantaria de Montanha lançaram seu ataque sobre o Monte della Croce, onde, desta vez, os alemães ofereceram grande resistência. Para cooperar com os americanos, o 6º Regimento começou a pressionar as posições alemãs pela retaguarda. Desse modo, a 8ª Companhia avançou sobre Lavine e Braine, apesar de receber fogos de armas automáticas a partir de Ponto Cotado 822 e Ponto Cotado 882. Para continuar a pressão sobre as forças alemãs em Monte della Croce, a 7ª Companhia avançou sobre Roncale e Santa Maria Vigliana. Na manhã seguinte, finalmente os objetivos foram atingidos. Os americanos, além de conquistar o Monte della Croce, conquistaram também o Monte Assídola e a 8ª Companhia do 6º Regimento conquistou o Ponto Cotado 822 e Ponto Cotado 882, encerrando a limpeza do Vale do Rio Marano. Nesta fase do plano Encore, as ações da Força Expedicionária Brasileira foram caracterizadas pela sincronia e coordenação com as forças americanas, culminando com um apoio preciso e oportuno para a conquista do Monte della Croce. À medida em que se processava a limpeza do Vale do Rio Marano, o Estado-Maior da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária estava envolvido com o planejamento do ataque às posições de Castelnuovo e seu prolongamento para o Nordeste, última posição alemã com domínio sobre a Estrada 64 nesta região.